Fala pessoal, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Hoje a gente vai estar aqui com a mãe da Lara, que tem 13 anos aí, adolescente. Vamos descobrir como é que é mãe de adolescente menina, assim, nessa nova fase da vida. E ela tem 29 anos de profissão. E eu brinquei com ela aqui que ela ganhou dos meus números. Ela gosta de mudança, ela já passou por 19 mudanças e ela vai contar para nós até de país. A gente tá hoje com a Patrícia Galina, seja super bem-vinda. Obrigada, Dai. Adolescente, 13 anos, ai. Meu Deus, eu acho que é mais fácil mudar 19 vezes de trabalho do que ser mãe de adolescente. E olha que mudar 19 vezes é bastante coisa, hein? É muita coisa, é muita história. Eu comecei super cedo a trabalhar. Eu fiz a minha primeira entrevista, eu tinha 15 anos. E na época eu queria apenas ter a minha independência, né? Para mim aquilo era muito importante, eu queria já conquistar a minha independência. Eu nem sabia exatamente o que eu queria fazer da vida como trabalho e tal. Para mim eu queria a minha independência, conseguir pagar minhas coisas e depender menos dos meus pais. E aí foram 19 mudanças ao longo de 29 anos, o que é meio surreal, né? Ver 29 anos de empresas grandes, desafios, e mudar 19 vezes. Fiz um post no LinkedIn porque eu achei que eu tivesse algum problema, né? Porque mudar tanto assim, eu tinha uma inquietação de mudar e sempre buscar por coisa nova. Até que eu percebi que não, que as pessoas têm perfis diferentes, e no meu caso, que é um perfil mais de inovação, de buscar transformação, eu entendi que tá ok mudar e buscar novidade, né? Então eu segui minha carreira dessa forma, 19 mudanças, foram 5 empresas, com culturas muito diferentes, experiências muito diferentes, que era o que eu buscava e é o que eu busco até hoje, né? Então, um dia uma pessoa falou pra mim, 29 anos de trabalho, né? Daqui a pouco você já aposenta, pega a tua chuteira, aposenta e tal. Falei, de jeito nenhum, imagina que eu vou parar. Não, eu vou continuar com mais novidade, com mais busca. É a minha busca, é o que me alimenta, é o que me motiva. Como foi começar tudo isso? Assim, como foi a parte lá no começo e entender que a sua fortaleza era inovação? Na verdade, eu comecei super jovem, né? Eu queria minha independência, então eu só comecei. Comecei trabalhando na companhia telefônica, no estágio. Eu tinha 16 anos quando eu iniciei, fiz 1 ano de estágio na companhia telefônica. E aí eu já percebi logo de cara que eu queria mais, né? Eu queria mais novidade, né? Então, depois da companhia telefônica, eu entrei na General Motors e foram 20 anos na GM. Que era uma empresa grande, tudo aquilo trazia uma automotiva, automotiva, trazia uma amplitude para mim que aquilo me fascinava, né? Então, apesar de eu ter ficado 20 anos na mesma empresa, a empresa é tão grande, com tantas possibilidades, e aquilo me fascinava, aquela gama de possibilidades. E por muitos anos a gestão de automobilística, digamos, hoje ainda é, mas hoje a gente tem outras tecnologias que se moldam e mudam muito mais rápido. Mas era o berço de inovação, né? Tanto de produto quanto de processo, o berço de inovação. Foi uma excelente escola, assim, berço de inovação, o berço onde eu aprendi a importância de foco em resultado, a importância de execução com excelência, de boa operação, a importância de conectar times multifuncionais de diversos países. Então isso também me fascinava, né? Trabalhar em projetos, e aí dos 29 anos, uns 25 talvez foi em gestão de projetos ou programas, que é um conjunto de projetos, né? Conectar times diversos, de diferentes áreas e diferentes países. Então tudo isso foi uma coisa que me fascinou bastante. Essa complexidade de conectar pessoas para que elas entreguem um propósito comum, e foi aí que eu comecei a entender onde eu queria atuar, né? Logo depois que eu entrei na GM, eu comecei a fazer a faculdade. E eu fiz faculdade de administração, ainda sem ter certeza ao certo do que eu queria. Na época eu achava que eu queria trabalhar com marketing, né? Olha, era que o meu interessante. sonho. E era marketing, até que muito cedo eu já caí no mundo de gestão de projetos e eu percebi que era aquilo que eu gostava. Por quê?
essa complexidade de ter um objetivo, onde todo mundo tem que atingir aquele objetivo, pessoas de diferentes skills, com diferentes histórias, conectadas para poder entregar um objetivo comum, e no papel de gestão de projetos, poder ser esse arquiteto, né? Às vezes eu chamo de maestro da orquestra, né? É um grande maestro da orquestra ali. Isso me fascinava. Então, eu segui minha carreira nisso e aí fui atuando em diferentes projetos. Comecei em projeto de programa de produto, lançando carro, né? Conectando diferentes áreas da organização. Na sequência, eu trabalhei com muitos projetos de inovação. Aí entra o lado disruptivo, né? De Que é quando você vai buscar o que ainda não existe. buscar o que não existe, tentar arriscar. Muitas pessoas têm aversão ao risco, preferem uma coisa mais linear, né? E tá tudo bem com isso também. Outras já preferem mais o risco, né? Eu sou a pessoa que gosta mais do risco. Então eu fui buscar o risco. Depois eu fui trabalhar em projetos de melhoria contínua, excelência. Até que chegou a hora que eu pensei, eu vou fazer minha carreira numa empresa só ou eu vou experimentar outra coisa? E eu sempre tive vontade de experimentar outra coisa. Mas eu atuei em tantos projetos bons, eu estava sempre na novidade ali na GM, né, aprendendo. Só que chegou uma hora que eu falei, não, se eu quero experimentar outra coisa, eu preciso mudar. E aí, para mim, era muito importante eu mudar para uma indústria, um segmento totalmente diferente. Porque eu realmente eu queria o diferente. Você foi para outro lugar, né? Eu fui pro agro. Então, tipo, tinha peças, afins, partes, tecnologia. Ah, vamos pro agro agora. Mas, gente... Cara, eu fui pro agro e assim... Tudo diferente, a cultura é diferente, o cliente diferente, Até a produtividade, né? Porque você produtividade depende de um diferente. fator natureza ali, né? E principalmente a questão da cultura, a forma como as pessoas se comportam e executam os trabalhos totalmente diferente. Então eu passei por um momento de adaptação ali. Ao mesmo tempo que eu buscava me adaptar a essa nova cultura, eu queria manter a minha essência, né? E aí eu já emendo com a parte do autoconhecimento, que fala fortaleza, né? Todo mundo é bom em alguma coisa. Quando a gente consegue identificar aquilo que a gente é bom, fica mais fácil saber navegar nesses ambientes diversos. Eu sou uma pessoa muito focada em resultado, extremamente focada em resultado, e eu adoro conectar pessoas para conseguir entregar esse resultado, de preferência fazendo com que as pessoas cresçam ao longo da jornada, né? Eu queria manter a minha essência me adaptando à nova cultura. Não foi fácil, foi um perrengue só, assim, é muito diferente, tudo muito diferente. Eu amava visitar a fábrica, né? Ver o carro sendo montado. E aí, de repente, eu fui para o campo, né? Que no começo não despertou a mesma paixão. E as pessoas me mostrando aquele campo e o milho crescendo e tal, apaixonadas por aquilo, mas eu gostava de ver um carro sendo montado, né? E para mim era diferente tudo isso. Eu fui aprendendo a gostar, aprendendo a ver como as pessoas se envolvem, a paixão das pessoas por uma outra perspectiva. E eu lembro, quando eu fiz a entrevista, eu fui contratada pela Monsanto, que não existe mais. Sim. Eu fiz a entrevista e na época a Bayer estava cogitando comprar a Monsanto, mas não estava certo ainda. Na entrevista me perguntaram, você está sabendo que a Bayer está pensando em comprar a Monsanto, né? Isso pode trazer uma grande mudança. Tudo bem para você? E aí eu respondi, eu falei, tudo bem. Inclusive eu nunca passei por uma integração de duas grandes organizações, né? Para mim vai ser uma ótima experiência. E eu falo até hoje, cuidado com o que você pede, que às vezes Deus manda. Passou um anjinho naquele momento e falou, plim! 10 meses depois, o que acontece? A Bayer compra a Monsanto. E aí mudou tudo. Quando eu tava me acostumando... Quando você começou a entender onde era a porta do banheiro, a copa, mudou tudo. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Então, na área de projetos, a gente tinha muito claro um portfólio de projetos, de inovação, transformação digital, né? Tinha uma visão de futuro muito clara. Quando veio a compra, opa, guarda tudo isso na gaveta, agora a gente vai ter que segurar um pouco isso, porque a gente precisa integrar duas grandes organizações. E aí todo o trabalho passou a ser, vamos integrar duas grandes organizações em estrutura, processo, sistema, cultura, pessoas. E aí foi uma experiência também muito diferente, eu nunca tinha passado por aquilo, né? Ver duas grandes organizações se integrando. Fortes, muito fortes. Fortes, cada uma com a sua cultura, cada uma com o seu processo, a sua forma de ser, cada uma com a sua história.
E tem o lado das pessoas, porque é uma turbulência, né? As pessoas passam por aquele período de vulnerabilidade. Eu vou ter meu emprego? Não vou. Eu vou gostar dessa nova organização? Não vou. É aqui que eu quero ficar? Eu vou ter espaço? Eu vou ter um novo líder? Eu vou me dar bem com essa pessoa? Eu vou ter um novo time? Então passa por esse período todo de vulnerabilidade, né? Que para mim foi um aprendizado tremendo. Foi onde eu mais pude praticar gestão de mudanças. E são fases, né? E passa essa fase, quando a coisa tá se acalmando de novo, as empresas estão Se remodelando. se remodelando, o trabalho fluindo. No ano passado veio uma outra grande reestruturação. Então, assim, eu aprendi que a única certeza é que tudo muda, né? Então, isso de tentar manter algo mais do mesmo, isso não vejo que é possível mais, né? A gente tem que estar pronto a se adaptar para essas mudanças todas. Paty, eu fiquei algum tempo na cadeira de GMO também. Aham. E você tem as duas partes, né? Projeto, né? E gestão de mudança. E existe no mercado, né? Não é bem é uma guerra velada para entender quem responde para quem, que na verdade ninguém responde para nenhum dos dois, são dois pares, são duas importâncias do mesmo patamar. Mas você que nasce de projetos, né? Quando você olhou para a gestão de mudança e começou a entender que aquele ser humano, ele passa pela mudança da casa dele, da vida dele, da mãe, do pai, de ser mãe, e que no final do dia isso também está integrado com a companhia, um novo sistema. Eu sempre fiz o meu Excelzinho puxadinho aqui, funcionou, agora eu tenho que apertar 250 botões. Como foi para você, que já nasce de projetos, olhar para a gestão de mudança também, e como é que nessa carreira você lida com os dois? Na verdade, muita gente tem o hábito de colocar as coisas como concorrentes, né? Então, assim, coloca gestão de projeto de um lado, gestão de mudança do outro, como se fossem concorrentes, e até pergunta, onde eu vou dedicar meu tempo? Ou um ou outro, os dois não dá. Até dentro de gestão de projetos, eu tenho a formação em Lean Six Sigma, eu sou Black Belt. Coloca a formação, o Six Sigma, que é muito voltado a dados, melhoria contínua, excelência, inovação, métodos ágeis, Scrum, etc., no oposto, também como se fossem concorrentes. E não são. Na verdade, um complementa o outro. Para mim, era muito natural e até um pouco que óbvio. Quando a gente implementa um projeto, quer dizer que a gente quer mudar alguma coisa para melhor, né? A base do projeto é essa. Sim. Esse é sempre o objetivo, né? Esse sempre para melhor. Sempre para melhor. Pode ser uma nova estrutura na organização, pode ser implementar uma nova tecnologia, um novo sistema, um novo processo, né? Tem N razões de um projeto acontecer. Mas ele sempre está lá para implementar algo novo para melhor. Implementar algo novo para melhor. Quem vai fazer isso? São pessoas que vão conduzir a gestão desse projeto. Quando isso, independente do que for, implementado, vai impactar quem? Pessoas. Ou porque as pessoas vão passar a operar dentro de um novo sistema, de um novo formato de trabalho, de uma nova organização, né? As pessoas são impactadas. Então, assim, pessoas estão lá, elas são envolvidas. Gestão de mudanças está relacionada ao lado humano da mudança. Não tem como fazer gestão de projeto e a gestão de mudança não caminhar junto. Por quê? Pode pensar assim, quais são os principais problemas em gestão de projetos? Comunicação, clareza do impacto, engajamento na mudança. Não adianta pensar no melhor sistema operacional se a pessoa que vai passar a usar aquele sistema depois dele implementado não tiver entendendo os benefícios daquilo, por que aquilo foi feito, engajada, inclusive ajudar na implementação. Porque no final do dia ela tem a dor. Ela que tem a dor. Então, a gestão... Se o projeto for feito sem gestão de mudança, mais cedo ou mais tarde ele vai enfrentar problemas. E aí a turma do Change Management, que normalmente é colocada de lado e acionada lá no finalzinho perto do Go Live, não é? Ou entra só no treinamento, ou quando dá um conflito enorme, né? Ou apaga incêndio, ou vai ser jogado lá no final, e aí até o final do projeto, normalmente o dinheiro já acabou, aí começa aquele desespero. Aquele corre danado, né? Para apagar incêndio. Então assim, mais cedo ou mais tarde, vai precisar pensar em gestão de mudanças. Não é bom quando isso é pensado lá na cara do gol. Porque aí todo mundo sai correndo, aí já tem estresse, as pessoas já estão
estressadas com o projeto, aí o usuário já não quer nem mais ouvir falar daquele projeto, ou o projeto foi até desenhado de forma que não atende o usuário, porque não foi conversado com o usuário. Então, assim, mais cedo ou mais tarde vai ser necessário. Então, é melhor fazer mais cedo, né? É melhor envolver logo do começo, porque aí tudo traz mais fluidez, a coisa sai melhor coordenada, né? Para mim, um tá associado ao outro, né? Não tem como seguir diferente. E aí tem mais, né? Quando eu falo de gestão de projetos, eu gosto de olhar de uma forma bastante holística, não só o projeto em si, né? Tem o projeto, mas tem a parte de gestão de mudanças, e eu gosto de dar um passo além, que é as pessoas que estão envolvidas na gestão do projeto, normalmente é uma experiência de carreira bastante interessante, é um crescimento. Quando a pessoa consegue liderar bem, consegue gerenciar bem, normalmente é um aprendizado muito grande. Então eu gosto de associar, inclusive, ao desenvolvimento pessoal com quem está envolvido no projeto. Eu tenho exemplos, assim, fantásticos de pessoas que lideraram projetos, inclusive fora da zona de conforto delas, e aquilo foi um alavancador de carreira, inclusive de até oportunidade internacional, né? Que sensacional. Tem um exemplo de um engenheiro, ele estava lá, fazia o trabalho dele, um pouco escondido na organização, né? Fazia o trabalho dele ali, e ele optou por liderar um projeto de inovação totalmente fora do escopo de trabalho dele. Foi na GM, a empresa não só permitia isso, como incentivava isso, e ele foi liderar mesmo sem conhecer nada do assunto. Ele se deu tão bem naquela liderança, ele passou a conhecer pessoas e ele passou a ser conhecido por pessoas. Não deu muito tempo, ele mudou para os Estados Unidos numa oportunidade de trabalho que foi interessante para a carreira dele. Olha que sensacional. Porque ele abraçou, obviamente, ele entendeu que era um motivo plausível para a vida dele, e aí linkou talvez com o propósito que ele tem ali de vida, né? De vida e de família, né? Porque aí o filho dele pôde ter uma oportunidade de morar num outro país, conhecer uma outra cultura, se desenvolver no inglês, tudo isso, né? Então, assim, traz oportunidades. Então, assim, eu sempre vejo de uma forma mais holística. É para a empresa, é para as pessoas envolvidas, é para o próprio líder do projeto, né? Como oportunidade de carreira, eventualmente para a família dele, como nesse caso. Então, assim, se a gente consegue alinhar esses astros, por isso que eu falo, o gestor de projeto, ele é um maestro da orquestra. Quando é um profissional mais sênior, que consegue olhar de uma forma mais holística, é um ganha-ganha de todos os lados. Paty, você passou por 19 mudanças. Você gosta da mudança, mas como é que você passa pela fase da negação? Porque por mais que você goste, você vai passar por essa fase da negação. Como é você passando por essa fase? E assim, eu costumo muito fazer analogia, né? Assim, tem gente que fala pra mim, eu nunca liderei projeto, não sei como faz. Todo mundo já liderou algum projeto na vida. Pode até não ter percebido, mas assim, fazer uma faculdade é um projeto, tem começo, meio e fim, tem um objetivo, tem um benefício no final, tem um esforço, tem um investimento, tem todos os elementos de gestão de projetos ali. E vamos continuar nessa analogia. Tem a fase da negação, tem a fase de, nossa, por que eu fui inventar de fazer esse curso? Por que eu fui inventar de fazer essa faculdade tão longe, é tão cansativa? Né? Tem a fase da negação. Quando a gente muda de casa, é um projeto. Você vai comprar uma outra casa, ou construir, ou alugar, independente do modelo. Tem a fase em que você tem a ideia, está super empolgado, percebe os benefícios, entra no planejamento, começa a executar atividades. E aí tem aquele momento que você fala, nossa, tá dando tanto trabalho isso, por que eu fui inventar isso, né? Devia não ter inventado. Então, assim, a gente passa por essa fase da negação. O que é importante é, quando um projeto nasce, o básico, ele tá lá para entregar alguma coisa boa no fim, é ter esse propósito. A mudança, a mesma coisa, quando a gente decide mudar ou de área ou de função, tem gente que faz transição de carreira, inclusive até disruptiva, tem um propósito no final. E esses altos e baixos, eles fazem parte da mudança, né? Não é linear. Eu falo que a vida não é um morango, né? Não é, né? A vida não é um morango. E você traz nos seus posts do falar sobre o óbvio, né? O que é o óbvio para você? Eu ouvi uma frase, o óbvio não é coletivo, né? Então, o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro e por aí vai. Eu acho também, o que eu tenho observado,
a gente vive nessa correria louca de vida, sempre correndo e sempre com um monte de tarefa e executando e entregando e tal, que muitas vezes a gente entra no automático e para de ter aqueles momentos de autopercepção, né? Então, às vezes, tá tão óbvio, mas a pessoa tá tão na correria que ela não parou para se olhar, se notar e perceber. Exemplos na prática. Muitas vezes a pessoa não tá feliz com o trabalho que ela faz. Mas ela tá tão ali no automático que ela nem parou para pensar, ela acha que aquilo é normal, que faz parte, que é difícil mesmo, que é daquele jeito mesmo, e não é. Não Isso é. eleva a resistência? Eu acho que eleva a resistência principalmente porque a pessoa não percebe a situação onde ela está. Então, vamos falar de gestão de mudanças, né? Eu gosto muito da metodologia da ProSci. A primeira etapa, que é chamada de awareness, que está relacionada à percepção, eu acho que é uma das mais difíceis. Porque muitas vezes as pessoas não têm percepção da situação. Quando as pessoas têm percepção, abre o olhar e aí elas percebem, opa, peraí, isso aqui não tá legal, isso aqui precisa mudar, né? Ou em relação a elas próprias, ou até em relação a uma dinâmica de time que não tá legal, né? Então, essa questão da autopercepção, do awareness, do parar, olhar, perceber, questionar, né? Chegar no final do dia e questionar, o meu dia foi bom, não foi, eu tô bem na minha carreira, não tô, eu tô feliz, é o que eu quero pra mim, é o que eu me vejo fazendo daqui 5, 10 anos. A gente muitas vezes não para pensar dessa forma, né? Poucas pessoas param para pensar dessa forma. Então, assim, quando vem alguém de fora e ajuda com que o outro tenha essa percepção. Eu tive uma conversa de mentoria, em paralelo ao meu trabalho principal, eu dou mentorias para alguns profissionais. E eu tive uma conversa dessas, e depois de 2 horas de sessão, mapeando vários pontos, fazendo um diagnóstico, e aí eu dei algumas indicações, algumas recomendações, e a conclusão foi, do mentorado, por que eu nunca fiz isso antes? Sabe quando deu aquele estalo, né? Por que eu nunca fiz isso antes? E aí ele ficou pensando naquilo, porque ele está numa situação, é um profissional, é um executivo, né, de altíssima entrega, altíssima performance, mas tinha algumas questões ali que ele não estava percebendo, que parecem óbvias, né, mas por uma questão de dinâmica mesmo, de costume, ele não tinha notado antes. Então, tem posts que eu faço que para mim parecem tão óbvios, mas eu recebo muitos comentários, não só no post como no direct. Esse post ressoa muito em mim, né? Eu precisava ler isso. Por exemplo, eu fiz um post falando sobre feedback. Feedback é uma excelente forma de desenvolvimento. Sim. Por outro lado, a gente tem que ter alguns cuidados, porque uma pessoa que dá feedback para o outro, ela dá com base no filtro dela, Sim. com base no olhar dela, e o olhar é apenas um recorte em relação ao que ele observa do outro. O outro é muito mais do que aquilo, do que ele mostra naquele momento. Então, aquele é só um pequeno recorte. O feedback, ele precisa ser recebido com carinho, mas filtrado, pensando que é um recorte com base em algumas situações, que a pessoa que deu o feedback tem o próprio filtro. Então, vale sim uma análise crítica de olhar e falar, a pessoa tem razão, isso aqui, esse comentário foi valioso para mim. Ou olhar e falar, não, foi uma situação específica, foi só um recorte, não me representa, e filtrar aquilo que faz sentido e o que não faz. Parece óbvio, mas muitas vezes não é. E eu, nesse próprio post, eu escrevi, por anos, eu levei todos os feedbacks, tudo que me falavam, de cabo a rabo ali, e eu atuava em cada coisa que me falavam. Até uma pós-graduação em engenharia eu fiz por causa disso, não me arrependo, foi fantástico, né? Mas chegou um momento que eu coloquei um feedback do lado do outro e eu percebi algumas inconsistências. Porque cada um tinha sua lente, cada um estava olhando o seu ponto de vista. Cada um estava olhando o seu ponto de vista num momento, né? E aí eu pensei, opa, peraí, eu preciso filtrar um pouco, né? Então eu ouço o que falam, mas também eu preciso ter a minha autopercepção sobre mim. Qual é o meu feedback sobre mim? E aí que vem o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe as nossas fortalezas. Fala, todo mundo é bom em alguma coisa. Quanto mais a gente conhece onde a gente é bom e a gente explora isso, melhor. Então eu acho que são coisas que a própria maturidade vão trazendo, né? O próprio aprendizado, a forma como a gente busca se conhecer, vão trazendo e ajudando a gente a navegar melhor nessas situações. 29 anos lidando com mudanças, com 19 mudanças na mochila.
Como é liderar hoje mudanças e projetos em grandes companhias com um mix de geração enorme? Essa semana eu tive uma conversa com um mentor também, que tem 28 anos, e ele vai fazer uma tese falando sobre gerações, então a gente conversou um pouco sobre gerações. E mais uma vez, né, as coisas são colocadas como opostas e concorrentes, né? Quem é super experiente é colocado de um lado, quem é super jovem é colocado de outro, como concorrentes. Eu tento quebrar tudo isso que é colocado como oposto, porque eu acho que é complemento, né? E tem diferenças sim de gerações, minha filha tem 13 anos, é um outro perfil, é uma outra forma de enxergar a vida, mas, de novo, todo mundo é bom em alguma coisa. Se a gente aproveita o que cada um é bom e soma esforços, eu acho que é uma relação ganha-ganha. O que é importante nisso tudo? E para qualquer mudança, eu acho que isso é importante. E a gente está aberto a conhecer o novo. Por exemplo, não adianta um profissional hoje em dia falar assim: essa coisa de inteligência artificial, não quero saber disso, não vou embarcar nessa, vou continuar aqui fazendo da mesma forma. Esse profissional, mais cedo ou mais tarde, se ainda já não está, vai ficar obsoleto, porque é a nova realidade, Sim. né? Então, assim, a gente tem que acompanhar essas mudanças de vida e aprender e saber navegar com essas mudanças de vida, não colocando as coisas como concorrentes, né? O profissional experiente tem a sua experiência, tem o seu valor, o profissional jovem também tem o seu valor, traz um lado mais disruptivo, mais questionador, não aceita certos modelos de trabalho em que muitos da minha geração aceitaram, do tipo, eu vou trabalhar porque eu tenho boletos para pagar, né? A nova geração vem com uma outra forma de pensar, o que é bom, traz uma certa provocação, inclusive para quem tem mais experiência de, é isso mesmo que eu quero fazer para mim, onde está o meu valor, vou continuar aqui, não vou. Por outro lado, o profissional mais experiente, ele normalmente traz mais resiliência, uma forma diferente de ver as coisas, ele consegue navegar por mudanças, porque a vida é feita de altos e baixos, de uma forma, ele consegue encarar isso de uma forma melhor normalmente. Porém, eu acho que é menos na idade, muito mais na forma de ver. Eu vejo profissionais jovens com uma mentalidade que mais parece de um profissional mais experiente e vice-versa. Ontem mesmo eu tive uma conversa com um profissional, ele tem 30 anos de experiência, currículo fantástico, experiência fantástica, PhD na Flórida, e ele está lá pensando no modelo de negócio de aplicar a inteligência artificial, somado à ciência, somado ao modelo de negócio. Fantástico, ele já tem 30 anos de experiência, ele nem precisa mais disso, ele já fez a vida dele. Então, assim, está muito mais relacionado na forma como as pessoas encaram a vida, aprendem e se permitem a aprender. Eu gosto de ler muito sobre competências, né? Quais são as competências mais importantes? Tem que ter resiliência, tem que ter O Fórum tal. Mundial, antigamente mostrava 10 anos, agora já está começando com 5, com 3. Com 3, etc. E eu li uma frase que acho que resume bem, assim, a principal competência que todo mundo tem que ter é a disponibilidade em aprender. Que está associada à agilidade, né? Agilidade tem uma frase que é, não são os mais fortes, que copia, né? Mas assim, não são os mais fortes que sobrevivem, sim os que mais rápido se adaptam. Exato. Como se adaptar numa fase do mundo que cada hora tem alguma coisa nova e, como você trouxe, nem sempre eu consigo parar para pensar se aquilo ali é para mim ou não. E às vezes cansa, viu? Não vou falar que... Às vezes a gente só quer, assim, um dia igual ao outro, né? E às vezes tem, mas às vezes não tem. Então, é o novo normal. Vou te dar um exemplo. Meu papel de mãe. Até pouco tempo atrás, a minha filha era criança. Agora ela é adolescente. É novo para mim. Eu nunca fui mãe de adolescente. Eu tô tendo que aprender o que significa isso. E isso tá em todas as etapas da vida. No lado pessoal, no lado família, com amigos, que as amizades mudam, no lado trabalho. Eu acho assim, considerando que é normal as mudanças acontecerem, não adianta resistir. O que precisa é estar preparado e disposto a aprender. Se permitindo cansar de vez em quando, né? Porque às vezes cansa, às vezes é tanta mudança. Na própria empresa onde eu tô hoje, está passando por uma transformação muito grande, muito relevante, a Bayer,
que no começo tirou muita gente da zona de conforto, até hoje tira, até hoje tem 1 ano e meio mais ou menos, até hoje tem gente aprendendo a trabalhar nesse novo modelo, eu ainda não aprendi tudo, mas quando eu olho, eu reflito no que eu aprendi no último 1 ano e meio, nessa nova jornada, e eu aprendi não só tendo que buscar teoria, como falando com pessoas que conhecem mais esse novo modelo de trabalho, como na prática, né? Tanto que o modelo de aprendizado legal que eu gosto de seguir é o 70-20-10. O Sim. 10 é a teoria, o 20 é falando com pessoas que conhecem, aí entram mentores, profissionais experientes no assunto, referências, e o 70 é na prática, é colocar os 3 em ação. O que eu aprendi no último 1 ano e meio, assim, não está escrito, né? E quando a gente acha que o modelo está se assentando, né? Que agora a gente vai colocar para rodar e performar a partir dele, já está vindo uma próxima. Então, nos próximos dias aí, eu vou entrar em um projeto global de uma super relevante, de uma próxima mudança estrutural. É isso, né? Não adianta querer lutar contra isso, né? Quanto mais a gente aceita e aprende a navegar, melhor. A ambiguidade, mas você fala sobre pensar grande, mas atuar ali no pequeno, né? Como fazer isso na prática? E não é fácil. Não, porque pensar, a gente tem no mercado, e vamos pensar na sociedade hoje, uma sociedade mais ansiosa, né? O viver o hoje já é difícil. Pensar no futuro, que não sabemos o que podemos classificar como futuro, é o desafio 2. E transitar isso diariamente é complexo demais. Na prática, como lida com isso? Como é que eu penso no grande e falo, vou fazer só esse daqui, porque esse daqui é o quadradinho que eu tenho que botar aqui para aquele grande quebra-cabeça do Romero Brito, que é tudo colorido, que você fica 5 horas para caçar uma peça? Como colocar isso na prática? O que eu vou dizer o que eu vejo de exemplo de profissionais que são fantásticos e às vezes se perdem um pouquinho. Tem profissionais que ficam atuando ali só no dia a dia, mas sem um propósito. Então acabam batendo cabeça, ficam um pouco perdidos, né? Porque estão ali no dia a dia, mas... E às vezes você olha de fora e voltando ao óbvio, né? É óbvio que aquilo... Tem aquela frase, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, aquelas atuações só no dia a dia que não vão levar a lugar nenhum. Podem trazer um certo aprendizado ou até uma certa satisfação de curto prazo, mas não leva a lugar nenhum. Por outro lado, eu agora vou trazer um exemplo oposto. De pessoas que ficam pensando só lá na frente do que podem fazer, do que querem fazer como carreira ou dentro da empresa, né? Isso funciona para os dois, né? Projeto pessoal ou projeto dentro da empresa. Que ficam pensando só lá no futuro, mas não dão o primeiro passo. Ou porque não se sentem prontas, ou porque não sabem que passo que dá, ou porque enfrenta resistências e as pessoas vão parando com essas resistências e tal. Para mim, o melhor caminho é pensar no propósito. E propósito, eu também escrevi sobre isso esses dias, não é uma coisa utópica lá longe, né? Propósito é uma escolha, é um estilo de vida, é que tipo de vida que eu quero levar, o que eu quero levar de valor dentro da empresa onde eu trabalho, ou do negócio próprio, ou para minha própria carreira. Então, assim, pensar nesse propósito, o que de valor agregar e dar passos que vão ajudar a chegar nesse propósito. Como é que sabe se vai ajudar a chegar lá ou não? Testando, aprendendo e errando. Dá um passo, funcionou, legal, tô no caminho, não funcionou, peraí, vou ajustar a rota. Eu faço muita analogia com o Waze. Eu pelo menos sou viciada em Waze, eu não vou na esquina sem o Waze. E aí, quando a gente coloca o destino lá no Waze, é o objetivo, né? Onde a gente quer chegar. Na empresa, num projeto, na nossa carreira, é a mesma coisa, onde a gente quer chegar. E aí, a partir disso, o Waze dá opções de rotas. Baseado em algum critério, pode ser tempo, pode ser a que eu vou pagar menos pedágio, a que eu não pego estrada de terra, enfim, cada um escolhe o seu critério. Cada um escolhe a partir do seu critério uma rota. Eu vou escolher essa rota aqui, porque eu não quero passar nessa região que é mais perigosa, enfim. E aí, a partir dessas rotas, a gente começa seguindo o caminho. Às vezes acontece algo no meio do caminho que tem que ajustar a rota, né? Aparece a mensagem lá, ajustando a rota. Se até o Waze ajusta a rota, por que a gente não tem que ajustar? Ou na nossa carreira, ou num projeto, ou dentro da empresa. Faz parte ajustar a rota, mas sempre com destino lá no fim. Então, a junção dessas duas coisas, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Dar esses pequenos passos em direção ao objetivo e tendo a flexibilidade de conseguir ajustar a rota quando precisa. Como é que faz?
testando, dando o primeiro passo, aprendendo, errando. Quando a gente fala de admitir um erro, né? Hoje o mercado traz isso muito mais forte, né? Mas a hora que eu falo que eu vou admitir um erro, né? Ou que algo vai mudar, eu sempre penso em duas grandes lacunas aqui, ou sei lá, né? Que todo mundo sofre. Uhum. Então, eu sou o planejamento, não sou a execução. Não existe mais isso, né? Existe um profissional hoje que a gente pode falar para ele assim, você vai só fazer Só planejamento? ser isso, não. Na minha visão, assim, na prática, é possível encontrar pessoas que têm esse perfil, porém, quando a gente pensa em carreira, eu acho que essas pessoas acabam, em algum momento, ficando um pouco mais limitadas. São aquelas pessoas que estabelecem aquele escopo, só atua naquilo e não olha para o lado, e não entende o que vem antes e o que vai depois, e passa a não ter uma visão mais ampla, mais holística da coisa, então acaba ficando limitada. Aqueles profissionais que têm uma visão mais enterprise, né, que tem uma visão mais de ponta a ponta, mais end-to-end ali da cadeia, eles acabam tendo mais vantagens em relação aos profissionais que ficam limitados só a um pequeno escopo. Inclusive, profissionais que ampliam essa perspectiva de visão, eles conseguem até se relacionar melhor com os parceiros de trabalho, porque entendem a dor de quem Sim. trabalha antes da cadeia e a dor ou a necessidade de quem trabalha, que é o próximo ali numa cadeia, né? Então conseguem se relacionar melhor e ter uma visão mais ampla. Quando esse profissional passa a ter uma visão mais ampla, passa a se relacionar melhor e tem características de liderança, de empreendedorismo, de responsabilidade, de foco em resultado, é um sinal de que esse profissional está pronto para avançar para uma próxima etapa, né? Então, como carreira, eu acho que é fundamental ter esse olhar, né? E para as empresas, aquelas que têm uma boa gestão, Sim. elas vão valorizar mais os profissionais dessa forma, porque é um profissional que consegue ter uma atuação um pouco mais flexível, né? Eu vejo, de novo, fazendo um paralelo com a empresa onde eu trabalho hoje, onde a empresa toda trabalha em squads. E squad é um grupo de trabalho trabalhando reunido para atingir um objetivo fim que tem um certo benefício e as pessoas ali tendo a responsabilidade de entregar aquele benefício. Toda empresa é moldada nisso. Toda empresa, por essa transformação que aconteceu no ano passado, é moldada nisso. E foi uma grande disrupção, porque os profissionais, eles não trabalham mais para atender o chefe, né? Eu vou entregar o que meu chefe quer. Não, eles trabalham para atender aquele benefício da equipe, o objetivo que a equipe tem que entregar no final das contas. Como o trabalho é em equipe, não é mais para o meu líder que eu vou olhar, são para os meus pares de trabalho. E aí, por consequência, tem que ter colaboração, cocriação, tem que ter tudo isso. E essa visão mais ampla é fundamental, porque o time é responsável por entregar. Se o meu colega de trabalho não está fazendo a parte dele, ou o outro não é aquele caminho que tem que seguir, o time precisa conversar, rever a forma de trabalho para conseguir avançar e entregar. A pessoa só vai conseguir performar bem se ela tem essa visão mais ampla do todo. Então, é um modelo de trabalho super disruptivo, que mais e mais empresas estão embarcando nesse modelo de trabalho. Por isso que eu falo que foi um aprendizado enorme o último ano e meio. Sim. Que coloca os profissionais que conseguiram entender esse novo modelo de trabalho à frente, porque conseguem praticar outras formas são outras competências que estão relacionadas a, quando a gente pega a literatura de métodos ágeis em projetos, estão muito relacionadas à literatura de métodos ágeis, sem aquela burocracia Sim, dos do quadradinho. rituais, sem o quadradinho e tal. Então é muito mais a mentalidade, a forma de operar do que aquele formato, aquele quadradinho de processual, nada disso. Então a empresa toda é voltada para resultado nesse modelo de trabalho. É uma grande jornada que estamos no aprendizado aí de colocar em prática. Você tá numa cadeira hoje que é Latam. Latam. Né? E a gente entende sobre cultura, né? O que a cultura traz. É muito diferente o modelo do Brasil com a Argentina, com o México. Como você lida com isso?
A gente, às vezes, tende a colocar no mesmo pacotinho, né? Ah, é tudo latino, é tudo igual, trata todo mundo igual. E até negligencia alguns aspectos importantes. E até falando um pouco da posição Latam, né? Então, do México, os principais países que fazem parte do grupo hoje, México, Chile, Brasil e Argentina, são os principais. Tem sim diferenças que precisam ser faladas e colocadas em prática. Então, eu vou dar um exemplo, trazendo também o paralelo com as mentorias. Eu faço mentoria dentro da Bayer e fora da Bayer também. Uma pessoa da Argentina me procurou porque ela fez uma apresentação, é uma profissional super competente, super robusta, com anos de experiência, que tem um excelente relacionamento, ou seja, tem vários atributos. Ela fez uma apresentação num fórum de liderança e não foi bem. E ela percebeu que não foi bem. E aquilo ficou corroendo, né? O que aconteceu de errado e tal. E ela me procurou para fazer mentoria comigo e tentar entender. E esse fórum de liderança era muito dominado por brasileiros. E ela era da Argentina, né? E ela falou, eu percebi que deu errado, mas eu não consigo identificar o que é que deu errado. Eu só percebo que sim, tem diferenças, tem algumas diferenças que eu não consigo identificar o que. Então a gente começou a explorar nas sessões de mentoria o que é. Então sim, tem diferenças. Claro que não dá para generalizar, até porque tem profissionais que trabalham nesses países, que já moraram em países diversos, né? Então vão acumulando experiência de diferentes culturas, mas dá para notar bastante diferença. A forma do brasileiro se comunicar é um pouco diferente da forma do argentino. Normalmente o argentino é um pouco mais direto do que o brasileiro, que acaba dando mais volta. O mexicano também acaba sendo um pouco mais direto. A forma de pensar em hierarquia, e portanto isso se reflete em comportamento, também é diferente nos 3 países. A forma de abordar também é um pouco diferente. E quando a gente coloca as pessoas da Latam se relacionando com os Estados Unidos e Europa, também é diferente, né? Então, vou trazer um exemplo. A gente ouve muito assim, porque o alemão é grosso, né? Não gosto daquele pessoal, eles são grossos, né? Credo, que horror. Cara, não é. Quando você passa a entender a forma como o outro se comporta e por que é daquele jeito, a gente para de rotular dessa forma até pejorativa. Sim. E até porque tirar... é desconhecido, né? É desconhecido. E às vezes, nem é uma opinião da pessoa, é o que ela ouviu de um outro alguém que ela está repetindo. E a gente passa a tirar benefício e proveito disso. Eu adoro lidar com pessoas, assim, quanto mais diverso, melhor. Porque eu aprendo um pouquinho o jeito do outro de ser e eu busco adaptar a minha linguagem à linguagem do outro. Quando isso, a gente fala do rapport, né? Que é assim, é você entender como o outro funciona e espelhar o comportamento do outro e com isso a comunicação e, portanto, o relacionamento potencializa. Eu lembro que eu fiz um projeto com a Coreia do Sul. Meu Deus! Eu chegava nas reuniões e tinha um engenheiro na Coreia. O cara fantástico, trabalhava, entregava muito, mas na reunião ele não falava. E eu não entendia por que o cara não falava. E às vezes eu achava que era problema de conexão, né? E eu falava, Bim, você tá aí, você tá me ouvindo? E o cara mudo. E eu via que ele estava conectado. Não entendi por quê. Levou 2 meses para eu entender que na Coreia a hierarquia é tão forte que se o líder, e você tem a sua experiência de lá, se o líder está na reunião, quem tem que falar é o líder, não a pessoa. Eu não tinha a menor ideia disso. E eu ficava, Min, comenta da entrega que você fez essa semana, né? Que você atendeu o que era necessário e tal. E ele não falava. Eu entendi como funcionava. Quando o líder dele estava, eu direcionava as perguntas para o líder dele. Quando o líder dele não estava, o homem dava show na reunião. Mas levou 2 meses para entender. Então, assim, tem diferenças, né? Quanto mais a gente aprender como é que o outro funciona, isso não só no lado cultural. Hoje eu trabalho numa área de pesquisa e desenvolvimento com muito cientista. Tem o seu perfil, que é diferente de um perfil de pessoas que normalmente trabalham com vendas, que é diferente de um perfil de pessoas que trabalham com supply, com manufatura, né? Cada um dentro da sua jornada, da sua história, vai construindo a sua forma de ser. Eu não gosto de rotular as pessoas, eu gosto de entender a história de cada um, porque as pessoas, elas agem como agem por alguma razão, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu aprendizado, cada um tem a sua formação, a sua forma de ser, né? Eu prefiro entender a forma de atuar e
potencializar isso, respeitando o perfil de cada um. Você, num dos seus posts, você comenta que você era uma pessoa que trabalhava muito. Sim, até hoje. E que não conseguia ver o outro lado de uma pessoa que também não funcionava desse jeito, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais complexas de quem é workaholic entender. Né? Porque sou igual. Mas como que a Patrícia hoje aprende a dar o espaço e aprende a desconectar? Isso foi chocante na minha carreira. Eu tive um líder fantástico, que um dia ele me chamou para conversar e falou assim, sabe qual é o seu problema? Eu era novinha na época, eu tinha entre 25 e 30, algo assim. Ele falou, seu problema é que você trabalha muito. Virou as costas e saiu andando. Eu não entendi nada daquele feedback, porque na minha cabeça, principalmente vindo de um líder, que pensava, o que o líder quer? Um funcionário que trabalha muito, que entrega muito resultado, né? Porque para o líder é melhor, a equipe dele está entregando ali horrores, né? Sempre entregando o resultado que a organização pede. Aquilo incomodou muito durante muito tempo e eu não entendi esse feedback de bate-pronto, assim. Demorou um tempo para eu entender. E eu percebi que trabalho não é só entrega, 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 né? Ao longo do tempo, levou um tempo, eu percebi que tem uma outra parte do trabalho não tão tangível assim, que tá nas relações, tá em conhecer o outro, entender a história do outro. Eventualmente, vou dar alguns exemplos, entender que uma pessoa chegou estressada no trabalho, não teve um bom dia de performance naquele dia, porque ela tá com um problema em casa, com a mãe doente, ou com alguma questão ali financeira, ou sei lá, ou o marido ficou desempregado, ou a esposa, enfim. Tem tanta coisa que acontece na vida além do trabalho. A partir daquele feedback, eu fui entendendo que tem esse outro lado que também precisa ser trabalhado. Afinal de contas, a gente passa a maior parte da nossa vida com as pessoas que a gente trabalha. Exato. Conhecer o outro lado da história, entender isso, entender as pessoas, entender o perfil do outro, ajuda a gente, inclusive, até a entregar mais, só que numa outra forma. Não é só entrega aquela parte tangível, né? Eu aprendi muito através desse feedback que eu tive e também quando eu fui ampliando meu olhar em relação a pessoas. Tanto que hoje, assim, eu associo muito resultado com pessoas. Não adianta só a empresa atingir um resultado fantástico e as pessoas estão lá com burnout, não conseguindo avançar. Estão morrendo no final do dia. Estão morrendo no final do dia, ou estão extremamente desmotivadas, buscando emprego fora. Então não adianta. Eu fui ampliando isso, assim. E a minha forma de aplicar isso no meu dia a dia é a mesma coisa. Então eu tenho minha rotina de trabalho, eu sou altamente produtiva nas horas em que eu estou trabalhando. Quando eu não estou trabalhando, eu realmente desconecto. Eu falo, eu tenho vida fora do trabalho. Então, eu vou para academia, eu gosto de meditar, eu amo viajar. Então, eu incluo essa rotina. Eu tenho minha rotina em casa, com a minha filha. Então, eu realmente desconecto, né? Quando as pessoas falam para mim, não, eu vou sair de férias, mas fica tranquilo, eu vou levar meu laptop. Achando que isso é uma coisa boa. Eu, sinceramente, eu não acho uma coisa boa. Porque a pessoa trabalhou. Eu tive um outro líder. Eu gosto muito de ouvir, assim, líderes que me impactaram, né? Ele falava assim, eu tenho 11 meses do ano trabalhando fortemente para exercer o meu direito de um mês de férias, de ponta a ponta, na sua plenitude. Ele saía de férias, era meu benchmarking. Na sexta-feira ele já viajava, passava o mês inteiro viajando e voltava assim no domingo, na véspera de voltar a trabalhar. Eu falava, você é meu benchmark. E o super executivo da organização, com uma posição super importante, global. E eu pensava, se esse cara consegue, por que as outras pessoas não conseguem se planejar para conseguir também e se permitir isso, né? Então hoje eu vejo ao contrário. A pessoa que fala para mim que trabalhou o final de semana inteiro, nossa, eu li tanto e-mail no domingo, esvaziei minha caixa, como se isso fosse algo bom, eu não acho. Eu acho que, primeiro que assim, ninguém é insubstituível. Outra coisa, as pessoas devem se organizar para conseguir ter esses momentos de lazer, porque recarregar energia faz parte para conseguir estar bem. A gente só aceita recarregar energia quando é tecnológico. Seu celular precisa de energia, mas você não. Excelente analogia. Se o celular tá lá 15%, a pessoa já entra em desespero, né? Vou ficar sem bateria. Mas quando a gente tá
nos 15%, não, eu tenho que entregar mais. Eu não posso tirar uns minutos aqui para poder me reequilibrar, me restabelecer. E às vezes o corpo falha. Eu fiz um outro post sobre isso, né? Inclusive foi numa sexta-feira que eu fiz, foi de propósito fazer na sexta-feira. O corpo falha, a gente tem que observar. Não é normal a gente terminar a semana super cansada, com dor de cabeça, com dor nas costas, com dor aqui e ali e tal. Algo tá errado. Por isso que eu volto na autopercepção, ter esses momentos de parar, refletir, como é que a gente está se sentindo, como é que eu tô na minha carreira, tô me energizando ou tô me esgotando. É analisar não só o nosso trabalho, como a gente dentro desse conceito, dentro desse escopo de forma mais completa. Você mencionou que você hoje tem mentorados dentro e fora da Bayer. O que as pessoas mais procuram numa mentoria? As pessoas normalmente me procuram porque elas têm algum objetivo fixo e tá tudo bem com isso. Mas o que eu percebo? Às vezes a visão tá um pouco limitada naquele objetivo, né? Porque é o escopo que a pessoa tem naquele momento, é a perspectiva que ela tem naquele momento. Então elas acham assim, vou dar exemplos práticos. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu sou um profissional de gestão de projetos, eu quero evoluir nessa carreira, gosto de trabalhar com isso, para eu evoluir eu preciso ter a certificação do PMI, que é uma das mais importantes. Sim. Eu já tentei fazer a prova, que é super difícil, não consegui. Que dica você me dá para eu conseguir passar na prova? Porque é disso que eu preciso para evoluir na carreira. É isso que vai mudar a minha vida. É isso que vai mudar a minha vida. Então, a maioria chega com um objetivo muito fixo, assim. E aí, nas sessões, eu trabalho para expandir um pouco o olhar daquela pessoa. Não que aquilo não seja um objetivo válido. Muitas vezes é. Mas tem muito mais além disso. Então, vou dar o exemplo desse profissional que queria a certificação do PMI, porque achava que com aquilo ele ia arrebentar e saltar nos cargos lá que ele queria. Nas sessões, a gente explorou que ele queria uma certificação de gestão de projetos para trabalhar numa determinada empresa, que em pouco tempo ele percebeu que não combinava em nada com ele, que tinha uma cultura totalmente dura, que era muito distante da casa dele, ele não tinha qualidade de vida para passar tempo com a família, com o filho pequeno, etc, etc. Então, assim, a gente expandiu de tal forma que ele abriu para outras possibilidades, ele mudou completamente, mudou de empresa, foi para uma empresa que, inclusive, estava começando, ele ajudou a empresa a crescer e começou a faturar na casa dos milhões, a empresa onde ele trabalhava. Que sensacional, muito melhor do que ele estava pensando. E aí ele percebeu que não era a certificação que ia mudar a vida dele, era ele colocar as fortalezas dele em prática. Quando eu perguntei para ele, você é bom no quê? Ele travou na pergunta, ele falou, eu nunca parei para pensar sobre isso e ninguém nunca me perguntou isso. E aí ele passou um tempo refletindo no que ele era bom. E aí ele chegou à conclusão, eu sou bom em comunicação, em relacionamento, nisso, isso aqui, tal, tal, tal. Quando ele entendeu isso, ele passou a colocar isso em prática e aí expandiu para outras possibilidades, deu essa reviravolta toda na vida dele, colocou tudo em prática, estava tudo bem, e aí a gente terminou as sessões, terminou a mentoria. Depois de algum tempo ele me liga e falou, eu só quero te atualizar. Resultado, a empresa estava faturando já milhões, crescendo super, e ele lá com o braço direito do dono, porque ele colocou aquilo que ele era bom em prática, que inclusive era o que o dono não era bom, então eles se complementavam. A empresa era perto da casa dele e ele falou, além disso, eu tô tendo mais tempo de qualidade com a minha família, eu consigo ajudar mais a minha esposa em casa, consigo passar mais tempo com meu filho, tá tudo fluindo super bem. E além disso, eu tinha umas feridas na perna, aquilo sumiu tudo, eu acho que era estresse, porque realmente aquela empresa que eu tava não combinava em nada comigo. Então assim, olhar de uma forma mais, tanto que eu falo que o meu método da mentoria eu chamo de above and beyond, que é indo além daquilo que a pessoa imaginou, né? Então, eu gosto muito de trazer uma amplitude de perspectiva para o profissional, para que ele consiga enxergar novas possibilidades. Esse exemplo, ele falou, eu ainda quero conseguir a certificação do PMI, né? É importante, uma coisa que é um objetivo pessoal meu, eu quero e eu vou conseguir, mas eu percebi que não é isso que vai mudar a minha vida. E tudo bem. E tá tudo bem. É pra isso, né? Que sensacional. E, Paty, assim, eu falo que eu sou uma pessoa que lá atrás eu nunca fui apaixonada por metodologias.
eu fui aprendendo a gostar delas ao longo do caminho. Lean, quando eu fiz ProSci, eu lembro que eu falei, gente, é muita ferramenta. É bastante. Mas eu acredito muito no entendimento do stakeholder. Sim. E todas as minhas intervenções e treinamentos sobre gestão de mudança, eu brinco que falo, papel de pão às vezes resolve mais do que você trazer todas as ferramentas. Você acredita nisso também? Super. Tanto que eu tenho um treinamento, chama PMO Pocket. Ele é conceitos básicos de gestão de projetos para quem não é da área de gestão de projetos. E ele tem um slide que ele traz os 3 principais elementos do projeto. Eu falo, se vocês tiverem que gravar uma informação daqui, aprender uma, fica com essa. E é a mais básica de todos. Por quê? Gestão de projetos, ele nada mais é do que a gestão de escopo, tempo e recurso. Recurso, quando eu falo, é não só financeiro, quando precisa, mas pessoas. Se o profissional consegue gerenciar esses 3 de forma harmonizada, eu falo que 90% dos problemas estão resolvidos. Então, assim, não necessariamente gestão de projetos, gestão de mudanças, precisa ter um arsenal de ferramentas. Eu recebo muito essa pergunta. Qual ferramenta você usa? E aí, normalmente, as pessoas estão falando de alguma ferramenta digital, né? Usa o Azure DevOps, ou sei lá que ferramenta que usa. Vamos colocar no Asana. Exato. Porque tem o Trello, que é fantástico. E às vezes, dependendo do público, eu falo nenhuma. E isso choca. Porque as pessoas acham que é a ferramenta que vai resolver, ou que é não só ferramenta digital, mas ferramenta de change management, de gestão de projetos, né? E tem eles, se você colocar lá no Google, ferramentas, vai aparecer um montão. Às vezes, o bom básico bem feito é o que melhor funciona. Inclusive, quando a gente carrega muito com ferramenta. Por que algumas pessoas falam que gestão de projetos e de mudanças é burocrático? Porque tem aqueles profissionais que acham que tem que carregar de ferramenta, de template, né? Já chegou o PMO lá que vai me pedir um monte de template. Gestão de projetos e mudança não é isso. É muito mais o conceito, é a forma de atuar do que esse arsenal todo. Por que isso acontece na prática, na minha visão? Eu costumo fazer uma analogia, eu falo assim, a pessoa que nunca fez um bolo vai fazer a primeira vez, ela precisa da receita. Então ela segue lá o procedimento, o passo a passo, tem lá as ferramentas e tal, porque ela nunca fez. Mas depois que ela aprende a fazer, ela não precisa de nada daquilo. Ela consegue dar o tom, inclusive com a perspectiva dela, com aquilo que ela percebe que é importante aplicar naquele momento, né? Mas para quem está começando, precisa de um certo apoio ali. Então, acaba colocando essas ferramentas em jogo. Mas quanto antes se livrar desse arsenal todo, não que elas não são úteis, elas são. É assim como um médico. Quando a gente vai no médico, para mim, o médico ele tem 2 funções principais ali. Saber diagnosticar e saber do kit de ferramentas dele, ou seja, dos remédios, qual aplicar para aquele paciente naquele momento. Para mim, é a junção das 2 coisas. Gestão de mudanças e gestão de projetos, a pessoa que tem experiência nisso, é exatamente a mesma coisa. Saber diagnosticar a situação e daquele kit todo de ferramenta, qual usar, se é que vai usar alguma, qual usar, em que momento. E aí que a coisa flui, sem burocratizar, sem deixar pesado para a equipe, com eficiência e sempre medindo, né? Apliquei isso, funcionou, é o caminho. Não funcionou, troca, aplica outra coisa, né? Então, ter essa percepção de diagnóstico e saber o que funciona, e eu acho que isso vale para a vida. Vale para um líder de pessoas, quando você vai trabalhar no desenvolvimento de um funcionário, não é? Você tenta de um certo lado, aplica ferramentas, se funciona legal, se não funciona, troca, tenta de outro jeito. Vale para a nossa carreira, eu vou tentar por aqui, funcionou, não, então vou tentar de outra forma. No fim, são ferramentas, mas não necessariamente ferramentas burocráticas. Às vezes, uma forma de se comunicar diferente é uma ferramenta. E às vezes mais poderosa do que 500 templates. Do que o Trello, do que um grupo. Vamos criar um grupo no... sei lá onde, né? Ficam 50 grupos. Eu trabalhei numa empresa que tinha mais grupo no Slack do que funcionários da empresa. Então, gente... falava, gente, vocês já pararam pra pensar que a gente tem mais grupos? E já cheguei em empresas que... a primeira coisa que eu derrubei foi
mata as newsletters da vida? Quem é que... Então, Quem assim, lê aquilo? Quem lê aquilo? Quem lê aquilo? Então, assim, algumas são importantes, mas assim, eu sempre falo assim, é o esforço-benefício, né? O esforço de fazer aquilo e o benefício que aquilo tá tendo, né? Por outro lado, eu acho que as pessoas não devem não experimentar. Apareceu a ideia, vê que tem um benefício, pode ter um certo valor, tem um propósito. Lembra de novo, né? Propósito. Isso aqui tá me ajudando a chegar nesse propósito? Provavelmente sim. Então experimenta, vê se funcionou. Se não funcionou, desiste. No ágil a gente fala pivota, né? Volta, começa de novo. Eu acho também que uma questão que acontece, as pessoas têm receio de falar, não tá funcionando, vamos parar de fazer, né? Isso ainda é pouco praticado. É difícil alguém levantar a mão e falar, vamos parar de fazer essa newsletter, vamos parar, vamos tirar esse grupo, não tá funcionando, vamos cancelar essa reunião? Essa recorrência aqui não tá servindo, não tá efetiva, né? Isso ainda não é tão comum. Precisa ser mais comum. Quanto mais as pessoas forem transparentes no que tá funcionando, o que não tá, melhor. O grupo, na verdade, o tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Essa é a cultura que a gente precisa implementar quando a gente fala de erros. É a cultura de erros, às vezes também, né, eu acho que assim, vamos permitir erros. Aí tem gente que fala, principalmente empresário, né, que tem lá objetivos a cumprir. Não podemos errar. Eu acho que tem duas perspectivas para a história do erro, né? Vamos voltar na analogia do Waze. Se você o seu objetivo é chegar na região sul de São Paulo, por exemplo. Mas você coloca lá um destino errado que está te levando para a região norte de São Paulo, é óbvio que isso precisa ser ajustado, né? Porque você está indo para uma direção totalmente errada. Então, assim, erros grandes que trazem impactos grandes, isso precisa ser olhado com mais cautela, né? Agora, uma vez que você está lá, seguindo na sua direção, no seu objetivo, e pequenos erros no meio do caminho, contornáveis, que não trazem um grande impacto, isso precisa ser mais permitido. Porque muitas vezes as pessoas deixam de tentar para não errar, até porque vão ser tolhidas, mas aí a inovação não vem, porque aí ela não se permitiu, ou não se permitiu. E às vezes coisa básica do dia a dia, vamos voltar para o óbvio. A pessoa tem uma super ideia, mas não fala na reunião porque ficou com algum receio da ideia dela não ter valor, né? Não se permitiu. Inclusive, mesmo se não tiver valor, ela não se permitiu ir lá e falar, e tá tudo bem se não tiver valor, né? Mas ela não se permitiu experimentar. Então, isso precisa ser mais permitido. Porque é totalmente contornável, se deu errado, ajusta a rota e continua seguindo em direção ao objetivo. Eu acho que é isso. Quando a gente fala, vamos permitir erros, se é um erro assim incontornável, o que não pode eu vou lançar um produto que vai prejudicar milhões de pessoas. Aí não, né? Aí tem que tomar cuidado. Então, assim, o erro tem que ser olhado por essas duas perspectivas. É muito interessante. Eu penso muito como você, assim, do tipo, erra, aprende, conserta e segue a vida. E segue a vida. Porque é o que você trouxe na sua fala, assim, a única certeza que a gente tem, pessoal, é que vai mudar. A única coisa que eu sempre falo aqui, Paty, é que o que não muda é o tempo. O tempo não muda. O tempo não muda. O tempo não muda. A gente tá chegando no final. Eu queria que, com toda a sua experiência, né, e resiliência que com 19 mudanças você tem, para aquela câmera ali, ó, você desse um conselho para uma mulher que hoje tá indo para projetos e deixasse, obviamente, todos os seus contatos pro pessoal. Legal. Conselho para uma mulher que está indo para gestão de projetos. Primeiro, assim, mulher de forma geral, né? Mais uma vez, eu não coloco opostos, né? Lean Six Sigma contra ágil, gestão de projetos contra gestão de mudanças. Da mesma forma que eu tenho esse olhar, eu não coloco mulheres contra homens, de forma nenhuma. Então, assim, eu trabalhei anos numa empresa muito masculina, né, o mundo automotivo, e para mim essa consciência sempre foi muito forte. A mulher tem o seu valor, tem o seu papel, tem as suas características, tem as suas habilidades, assim como os homens também têm. Então, assim, conselho para mulheres de forma geral:
não olhar como concorrente, olhar como complemento, cada um dentro das suas habilidades, dentro dos seus expertises, dentro da sua forma de ser. A mulher não precisa se masculinizar para ser parecida, para se colocar parecida como um homem e, portanto, concorrer de igual para igual. Eu não acredito dessa forma. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe as nossas fortalezas, isso vale para mulheres, homens, pessoas mais experientes, pessoas que estão entrando no mercado, melhor. É sempre olhar como complemento e não como concorrência. Gestão de projetos. Eu vou fazer uma analogia com o mundo além do trabalho, né? A mulher, normalmente, ela tem uma habilidade de gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, assim, vamos usar essa nossa habilidade ao nosso favor. Gestão de projetos, como um maestro da orquestra, gerencia muitas atividades ao mesmo tempo, muitas pessoas ao mesmo tempo, muitas necessidades e desejos de diferentes stakeholders da organização ao mesmo tempo. Então, no fim do dia, é juntar a habilidade que muitas das mulheres têm de multitarefa com gestão de projetos. Eu acho que isso só traz benefícios e pode ser um grande alavancador de carreira. Além disso, voltando, mulheres normalmente têm uma excelente habilidade de comunicação, têm uma empatia muito forte, né? Então, potencializar as características que as mulheres têm para aplicar em gestão de projetos, eu acho que é o melhor caminho. Adorei! E Fátima, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Principalmente aquelas que ouviu e falou, eu preciso fazer uma mentoria com ela. Como que elas te acham? No LinkedIn eu tô como Patrícia Galina. É fácil achar porque não é um sobrenome tão comum, mas o meu título hoje eu sou Head de Estratégia e Transformação da Bayer, então é tranquilo me encontrar. E no Instagram eu tô como Patrícia_Galina, também pode me procurar, me mandar direct que a gente pode conversar sobre isso. Super obrigada. Que aula, que sensacional. Adorei, adorei, adorei. Muito obrigada de verdade. O tempo é a nossa moeda de troca mais importante. Então, eu super agradeço você ter disponibilizado aí o seu tempo num sábado. Lembre-se, pessoal, a gente grava de sábado para estar aqui comigo e com todo mundo que está assistindo. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço mesmo. O convite, foi um prazer estar aqui. É sempre bom dividir experiências, perspectivas, colocar o nosso olhar. Foi um bate-papo muito gostoso para mim. Ai, que ótimo. Obrigada. Obrigada. E você, gostou? Aprendeu? Entendeu quando eu falo para vocês que papel de pão às vezes ajuda? É nessa linha, gente. É nessa linha. Então, fica aí, curtiu, comenta, quer falar com a gente, acha no LinkedIn. Experiências contam também. Lá no site você consegue acessar todas as ferramentas que a gente tem. E até a próxima. Tchau, tchau!